Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Suspeito de executar a tiros um policial militar no Rio de Janeiro está preso em BH. 50 pessoas foram presas hoje em cidades da região central do estado, suspeitas de roubar ouro de mineradoras. Um homem foi preso dentro de um banco da capital tentando resgatar milhões de reais em títulos da dívida pública que já estão vencidos. Transexuais têm dificuldades para arrumar emprego por causa de preconceito e despreparo. Cresce o número de belo-horizontinos que quitam dívidas e limpam o nome. Destaque para as mulheres. Na política, nosso comentarista Orion Teixeira vai analisar vários assuntos, entre eles o teto para os gastos dos partidos com as campanhas deste ano. Na terceira reportagem da série sobre Poços de Caldas, os benefícios das águas vulcânicas em tratamentos estéticos. E no projeto de revitalização da Praça da Liberdade, que começou nesta semana, mais uma novidade: vem aí um novo museu. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. O suspeito de executar a tiros um policial militar lá no Rio de Janeiro foi preso na Grande BH pela Polícia Civil enquanto assistia a um jogo da seleção brasileira. O rapaz foi apresentado hoje pela polícia e contou que veio para BH para se esconder. Rafael Teixeira Alencar, de 22 anos, segundo as investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, executou um PM na cidade de Queimados, Baixada Fluminense. Uma briga de trânsito teria sido suficiente para o rapaz executar o policial com 3 tiros na cabeça. O Rafael, por ser lutador de MMA, jiu-jitsu, muay thai, né, essas artes marciais, ele conseguiu tomar a arma do policial, sua própria arma funcional, e com essa arma ele disparou contra a sua cabeça. Segundo a investigação do Rio de Janeiro, foram 3 disparos que acabaram com a sua vida lá no local. O policial militar Anderson da Silva Santos tinha 41 anos, 18 de corporação. O autor dos disparos afirmou que ele estava embriagado na hora do acidente e que o crime foi cometido em legítima defesa. Estava no puxa e repuxa, a arma estava na minha mão e na mão dele. Ele estava tirando a arma já da minha mão. Aí foi onde aconteceu o disparo. Depois de ter matado o policial militar, Rafael decidiu sair do Rio de Janeiro por medo. Veio para Belo Horizonte, onde, segundo ele, é uma cidade mais tranquila e que fica perto do estado carioca. Inicialmente, morou no bairro São Geraldo, mas por causa de problemas com depósitos de dinheiro, foi parar em Ribeirão das Neves, onde foi encontrado pela Polícia Civil. Após nosso monitoramento de mais ou menos 45 dias, descobrimos que ele tinha se mudado para Neves. Tivemos as informações que ele estaria assistindo o jogo do Brasil e México em um dos bares da localidade. Daí a equipe deslocou lá de forma velada. No momento que ele foi abordado, ele se apresentou como Leandro, uma outra pessoa. Após ser questionado, interpelado, ele assumiu ser Rafael e ser a pessoa procurada do estado do Rio de Janeiro. Essas imagens mostram o momento que o rapaz chegou à delegacia. Ele vestiu uma camisa da seleção brasileira, já que no momento da prisão assistia ao jogo entre Brasil e México. Uma perícia ainda pode ajudar a esclarecer os fatos. O rapaz deve ser encaminhado ao Rio de Janeiro. Suspeito de aplicar um golpe financeiro foi preso hoje dentro de um banco aqui da capital. O homem tentava vender título de dívida pública que não vale mais e ainda se fez passar por um policial civil. Com Alisson Rafael Silva Cavanelas, de 33 anos, a polícia apreendeu distintivo e carteira funcional falsos. O homem é ex-agente penitenciário, foi desligado em 2012 por fim de contrato de serviço. Chama a atenção da polícia a situação em que o homem foi preso. Ele fazia uma suposta escolta a uma tia que foi até uma agência bancária e a transação envolvia altos valores. De acordo com a delegada responsável pelo caso, a mulher, uma empresária de 65 anos, que não teve o nome divulgado, tentou depositar cheques administrativos no valor total de 69 milhões de reais com a venda de títulos do Tesouro Nacional, já vencidos. Mas o banco percebeu que os cheques eram falsos e acionou a polícia, que foi até o local. Essa mulher ainda está sendo investigada pela nossa equipe a fim de verificar qual é a veracidade das informações que ela está passando para ela ter a detenção dessa letra de Tesouro Nacional, bem como os cheques que ela estava tentando negociar para poder fazer esse resgate desse dinheiro.
O Alisson vai responder por falsificação de documento público e por usar símbolo de órgão de segurança sem ter permissão. Cada crime tem pena de 2 a 6 anos de prisão. A polícia investiga se a empresária de 65 anos seria vítima do golpe ou se ela faz parte da execução do esquema. As investigações continuam a fim de verificarmos como a mulher conseguiu essa letra do Tesouro Nacional, que aparentemente são verdadeiras, mas encontram-se prescritas. E o objetivo também é fazer o alerta à população, tanto da letra do Tesouro Nacional, datada de 1970, do século passado, que ainda encontram-se em circulação, para as pessoas de bem ficarem atentas que não tem validade mais essas letras de Tesouro Nacional, bem como a ação de pessoas que se passam por policial civil tentando ludibriar vítimas e oferecer vantagens econômicas indevidas. Foi preso aqui na capital um homem suspeito de estuprar uma jovem de 20 anos em Ouro Preto, na região central do estado. Ele foi detido no bairro Jaraguá, na região da Pampulha. Segundo as investigações, o suspeito se aproveitava de caronas combinadas em redes sociais para cometer crime. Um mega congestionamento travou a Grande BH hoje de manhã por causa de um acidente, no qual 2 pessoas ficaram levemente feridas. Isso aconteceu na BR-381, em Betim. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 2 carros que seguiam no sentido capital bateram. Um deles capotou perto da refinaria Gabriel Passos. 2 faixas da pista tiveram que ser interditadas. Pessoas trans ainda sofrem com a dificuldade para conseguir um emprego. A principal causa é o preconceito, mas também falta a esses trabalhadores capacitação. O assunto foi discutido hoje aqui na capital. Laura é uma mulher trans que, depois de passar alguns anos enfrentando o preconceito, conseguiu uma vaga nesta empresa de consultoria. O percurso até eu chegar aqui foi uma guerra, né? Teve muitos obstáculos no caminho. Mas a conquista hoje, para mim, ela reflete muito no que eu busco para a vida. Então, para mim, foi muito maravilhoso eu poder encontrar um lugar onde eu possa ser respeitada e ser reconhecida como sou. A auxiliar afirma que o preconceito sofrido pelo público trans ainda é grande. Por isso, a dificuldade de se ingressar no mercado de trabalho. Para quem está querendo empregar, ainda falta a sensibilidade de entender o contexto dessas pessoas e que contexto que essas pessoas vieram, a falta de oportunidade que elas tiveram na vida ou até mesmo de estudo. Então, falta essa sensibilidade de entender o que esse público precisa e das pessoas, falta capacitar mais essas pessoas. Para se ter uma ideia, desde 2014, quando foi criado o site Transempregos, especializado em disponibilizar vagas de trabalho para este público com abrangência nacional, mais de 300 trans, travestis, homens e mulheres transexuais conseguiram uma oportunidade no mercado de trabalho. Para discutir o assunto, um seminário sobre empregabilidade trans e travestis foi realizado na capital mineira. O encontro envolveu várias secretarias estaduais, além de empresas que já empregam pessoas do gênero. Nenhuma empresa perde, pelo contrário, só ganha em abrir as portas para pessoas discriminadas, vítimas de ódio e preconceito. Márcia Rocha veio da capital paulista para participar do seminário. Ela é a primeira advogada trans no país a adotar o nome social na carteira da OAB. Na verdade, eu nem fiz por mim mesma, eu fiz por todos, né? Porque você ter um documento que legitima a identidade, a sua identidade, no meu caso, travesti, que eu gosto de me chamar de travesti, com 2 nomes, uma coisa que não é nem homem nem mulher, é uma outra coisa qualquer. Eu acho que foi muito simbólico e muito importante para todo o contexto da luta trans no Brasil. Ao final do evento, ações concretas foram apresentadas, como a divulgação de cursos de capacitação. Foi uma experiência muito importante, muito interessante. Eles escolheram os cursos e a CEDES ofertou esses cursos em parceria com a CEDIPAC. Foi uma ação integrada do governo de Minas que foi muito bem sucedida. 100 policiais civis cumpriram hoje mais de 50 mandados de prisão e de busca e apreensão em cidades da região central de Minas e também aqui na capital. E, gente, essa ação foi para combater o roubo de ouro em mineradoras. A gente vai agora para a nossa redação, onde está a repórter Luciana Viana, que tem mais detalhes. Boa noite, Luciana. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. 21 pessoas presas por envolvimento no furto de ouro de mineradoras da região central de Minas Gerais.
30 mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui em Belo Horizonte, Santa Bárbara, Barão de Cocais e João Monlevade. 3 pessoas estão foragidas. Entre os presos estão funcionários, ex-funcionários das mineradoras, receptadores e donos de joalherias que faziam a compra do ouro. Uma parte do grupo também era responsável pelo tráfico de drogas em Santa Bárbara. Os suspeitos vão responder pelos crimes de furto qualificado e organização criminosa. A Polícia Civil também investiga se o grupo cometeu crime de lavagem de dinheiro, viu, Inácia? A gente acompanha os desdobramentos e traz a atualização para o nosso telespectador. Que limpa aí que a polícia fez, hein? Luciana continua com a gente, porque a nossa repórter, pessoal, ela também traz informações agora para o jornal sobre uma operação da Polícia Federal que investiga cartel e fraude em licitações na área da saúde, envolvendo o fornecimento de equipamentos médicos e materiais hospitalares. Luciana, quais são os detalhes de mais essa operação? Inácia, a operação ela foi coordenada pela Polícia Federal do Rio de Janeiro, como você disse, desarticulou uma organização criminosa voltada à formação de cartel e à fraude em licitações para fornecimento de equipamentos médicos e materiais hospitalares para a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro e também Instituto Nacional de Traumatologia. Mas o que Minas Gerais tem a ver com essa história? É porque mandados de busca e apreensão também foram cumpridos aqui no estado, além de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba e Distrito Federal. Na ação de hoje, Nácia, 37 empresas investigadas. São desdobramentos que ainda virão também, pois as investigações continuam e a gente atualiza depois para o nosso telespectador, viu, Nácia? Com certeza. Obrigada, viu, Luciana? Bom, gente, quase 10% dos belo-horizontinos que estavam negativados conseguiram limpar o nome, segundo um levantamento feito pela Câmara de Dirigentes Lojistas. E o número de consumidores que conseguiu recuperar o crédito supera o dos homens. O pessoal tá indo às compras. Eu comprei umas blusas do Brasil. Mas aí você falou, bom, nós estamos na Copa, sexta-feira já tem quartas de final, aí vale um esforcinho. Vale. Na Praça 7 não é muito difícil achar alguém com sacolas nas mãos. Eu trabalho no financeiro e eu tenho visto que eu estou conseguindo, a inadimplência está diminuindo um pouco. Segundo uma pesquisa da CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de Belo Horizonte, quase 10% das pessoas que estavam com o nome negativado conseguiram cancelar esse registro e recuperar o crédito. Ou seja, o nome está limpo na praça novamente. Um cenário de inflação menor, então isso tem um impacto no custo de vida das pessoas, que aumenta essa renda disponível, então elas aproveitam esse fôlego para quitar os seus débitos. Tivemos essa queda na taxa de juros, então faz com que essa negociação da dívida fique mais fácil, fique mais barata, então isso faz com que as pessoas procurem pagar, principalmente aquelas dívidas que têm juros maiores, que é o exemplo nosso, é o cartão de crédito. E quem tem se saído muito bem nas estatísticas são as mulheres. Elas representam quase 56% das pessoas que conseguiram sair do vermelho. As mulheres, elas consomem mais do que os homens, só que elas consomem bens de menor valor. Agora os homens, eles têm uma dívida média maior, eles pegam grandes financiamentos de grandes eletrodomésticos, carro, então por isso que a dívida deles é maior. Mas ainda tem muita gente enrolada. Este vigilante, por exemplo, está com a vida complicada por causa de 2 empréstimos pessoais. Eu vou tentar sanar isso aí, né? O nome vale muito mais que tudo. Bota no papel quanto que eu ganho, quanto que eu tenho de despesa, faz uma reserva para uma situação de emergência, do desemprego, uma doença na família e mantenha isso com disciplina férrea. É essa a dica aí, disciplina férrea. Bom, e agora você vai ver conosco um flagrante de irresponsabilidade no anel rodoviário de Belo Horizonte. Um jovem foi filmado descendo a via que é muito perigosa, sentado em um skate. As imagens foram gravadas pelo passageiro de um carro que passava pelo trecho entre os bairros Olhos d'Água e Betânia, no sentido Vitória. De acordo com o Detran, a atitude do rapaz não configura crime, já que não consta no Código de Trânsito Brasileiro a regulamentação do uso de skates nas vias públicas. Mas vale lembrar que, claro, ele colocou a própria vida e a de outras pessoas em risco ao descer esse trecho, que é considerado, aliás, o mais perigoso da rodovia. A Caixa Econômica Federal reduziu as taxas de juros das linhas de crédito da casa própria. O banco também anunciou um aumento no limite do financiamento de imóveis usados para R$ 950 mil, isso aqui em Minas. E por causa disso, tem consumidor já aproveitando para fechar negócio. Assim que ficou sabendo da redução dos juros para a compra de imóveis, Lígio veio à Caixa Econômica fechar negócio. A taxa caiu 1,25 ponto percentual para a faixa de preço do imóvel que ele escolheu.
Então nós vamos ter uma economia aí substancial, em torno aí de quase uns 10% do valor final. Então nós estamos falando aqui de 170 mil. No mínimo. O limite para financiamento de imóveis usados subiu de 50% para 70%. No sistema financeiro da habitação estão enquadrados os imóveis residenciais de até 800 mil para todo o país, exceto para o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal, onde o limite é maior, 950 mil. Nessa categoria, a taxa mínima de juros caiu de 10,25% para 9% ao ano. Já no sistema de financiamento imobiliário, o SFI, entram os imóveis residenciais com valores acima do limite do SFH e que podem chegar até 3 milhões de reais. Para eles, a taxa mínima caiu de 11,25% para 10% ao ano. Para as unidades novas não houve mudança. É possível financiar até 80% do valor total. A Caixa Econômica concentra quase 70% dos financiamentos imobiliários no país. Há 17 meses, o banco não reduzia os juros para a compra da casa própria, uma decisão que já havia sido tomada por vários concorrentes privados desde que o Banco Central começou os cortes da taxa Selic. Pelo quarto mês seguido, a Caixa não lidera o ranking de bancos mais usados para o crédito imobiliário com recursos da poupança, modalidade que corresponde a 45% de todos os financiamentos da estatal no ano passado. Um financiamento aproximado de R$400 mil, que em 30 anos há uma economia de R$66 mil. Isso é muito significativo para o bolso do cliente. E depois do intervalo, você vai ver que o Termas Antônio Carlos usa os benefícios das águas termais em tratamentos estéticos. Estamos de volta e o nosso assunto agora é a política. Nosso comentarista Orion Teixeira já está conosco para analisar as últimas notícias. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácia. Boa noite a todos. Bom, então vamos lá que o nosso primeiro assunto é um comentário que o governador Fernando Pimentel fez ontem durante cerimônia de entrega de ônibus escolares. Ele disse que a razão para o déficit nas contas do Estado seria a folha de pagamento dos aposentados e que é necessário fazer uma reforma previdenciária. Orion, em quase 4 anos aí de mandato, não teve tempo para propor essa reforma à Assembleia? Inácio, toda vez que se enfrenta uma crise econômica grave como a de hoje, recorre-se a reformas, em vez de buscar o crescimento para a superação das dificuldades. E a reforma da Previdência é sempre a mais visada. Nós vimos aí no Plano Nacional que mexer nas aposentadorias é algo proibido. E o PT do governador Fernando Pimentel, foi o principal opositor da reforma da Previdência do governo Temer. O governador diz que pretende ficar mais 4 anos no governo. Então, ele deveria, apresentar as propostas de ajuste das contas, de colocar em dia essas contas, sem mexer nos direitos adquiridos e conquistados. Aliás, a manifestação do governador pegou muito mal no meio político, que viu nisso aí uma manifestação de desânimo para a disputa que vem aí. Pois é, e vai vir uma disputa forte aqui no Estado. O próximo assunto, a comissão processante da Câmara Municipal que investiga o vereador Wellington Magalhães por quebra de decoro ouviu hoje mais testemunhas. Foi o 7º encontro dos vereadores desde a abertura do processo que poderá cassar o mandato do ex-presidente da casa. O Wellington Magalhães é acusado de ser o líder de um esquema que teria desviado 30 milhões de reais de recursos da Câmara por contratos de publicidade. Ele segue afastado das funções parlamentares, cumprindo prisão domiciliar. Orion, essa comissão aí tem alguma indicação pelo andamento aí da carruagem? Se vai cassar o mandato ou se vai manter o mandato de Wellington Magalhães? E nessa comissão não tem a palavra final. Muito provavelmente ela deve recomendar a cassação e transferir a decisão para o plenário de 40 vereadores. Está faltando ali vontade política e coragem política para chegar às vias de fato. O julgamento político de Wellington Magalhães será mais tolerante do que será o seu julgamento jurídico. Quer dizer, a conferir mais um assunto que está em andamento. E a pré-candidatura da ex-presidente Dilma Rousseff a uma vaga para o Senado, confirmada pelo PT na semana passada, já está sendo contestada na Justiça Eleitoral de Minas por um cidadão que entende que, como Dilma sofreu impeachment por improbidade administrativa na presidência da República, que ela se tornou ficha suja e que não pode se candidatar. Orion, a lei é clara em relação a esse assunto? Cabe recurso? Dá para a gente já imaginar um resultado? Parece mais uma marola desse período pré-eleitoral em que as coisas ficam mais paradas do que em movimento. Se o requerente for
questionar ou contestar a lei ou mesmo a Constituição, muito provavelmente alguém vai questionar se a Constituição foi cumprida quando caçaram a ex-presidente Dilma Rousseff sem provas de um cometimento de um crime. Parece que isso aí não vai prosperar. Outro caso para a gente acompanhar e trazer para você o resultado. Bom, e o último assunto para a gente ver com o Orion. O Tribunal Superior Eleitoral já definiu o valor limite para gastos de candidatos nas campanhas deste ano. O teto para os cargos de deputado federal, estadual e senador, esses vão variar conforme o número de eleitores de cada estado. A gente vai conferir os valores aqui no telão agora. Para a gente começar, o teto para a presidência da República é de 70 milhões e, em caso de segundo turno, mais 35 milhões. Para governador, 14 milhões e também, em caso de segundo turno, mais 7 milhões os partidos vão poder gastar. A gente tem agora também no telão para acompanhar os outros cargos. Para senador, o teto limite de gastos é de 4 milhões e 200 mil reais, para deputado federal 2 milhões e meio e para deputado estadual 1 milhão de reais, que é o que os partidos vão poder gastar. Orion, alguma modificação aí das últimas eleições para as desse ano? Isso mostra, comprova, confirma que os gastos anteriores estavam fora da realidade. E desde que extinguiu-se aí o financiamento das empresas, estamos vendo essa outra realidade. Então, na eleição passada, o petista Fernando Pimentel gastou 50 milhões para se eleger e o tucano Pimenta da Veiga gastou 45 milhões para ser derrotado. Enfim, é uma diferença brutal que provavelmente temos que perguntar se essa diferença cobria aí o superfaturamento das campanhas ou outros desvios próprios do Caixa 2 que ainda estão sendo investigados. Na ponta do lápis, todo mundo vai ser conferido, né? Obrigada, viu, Orion? Até semana que vem. Bom, gente, o assunto agora é turismo. Chegamos à terceira reportagem da série que está mostrando os benefícios das águas vulcânicas presentes em centenas de fontes da cidade de Poços de Caldas, que fica no sul de Minas. Tem serviço para tratamentos estéticos de pele e até redução de medidas. Na última reportagem, mostramos por que as Termas Antônio Carlos são um importante balneário. Ao mesmo tempo, elas são também um local destinado a tratamentos corporais e faciais, voltados para o bem-estar e embelezamento com a utilização das águas termais. A estética facial, a gente tem a limpeza de pele, temos a massagem e hidratação facial e também tratamento de rejuvenescimento, todos com água termal. Entre os serviços oferecidos pelas termas, destacam-se as massagens e os procedimentos de estética, sempre com o uso das águas milagrosas. Focados no corpo, a gente tem desde a massagem modeladora até a massagem lipochoque, que é uma técnica mais nova, que a gente é focado em redução de medidas, mas também passamos por pindas chinesas, pedras quentes, bambuterapia, são cerca de 10 procedimentos. Há também a massagem esfoliativa, que, segundo especialistas, renova as células e vem aliada ao banho de imersão nas águas medicinais de Poços de Caldas. Mas as termas também são ricas em história, assim como a cidade de Poços de Caldas. Assunto que você confere amanhã aqui no Jornal Band Minas. 24 cidades mineiras estão com cobertura vacinal contra a poliomielite abaixo dos 50%. A cidade de Itabira, na região central do estado, tem situação mais crítica, com menos de 2% das crianças imunizadas. Segundo o Ministério da Saúde, a polio, também conhecida como paralisia infantil, foi erradicada no Brasil há 28 anos e a possibilidade de um novo surto preocupa as autoridades médicas do país. De acordo com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, a próxima campanha de vacinação, anote aí, contra a polio no estado está prevista para ser iniciada no dia 6 de agosto. Prédios históricos da Praça da Liberdade vão ganhar pintura nova e um deles ainda vai reabrir as portas como um novo espaço cultural. É a Casa do Patrimônio, que você vai conhecer a seguir. Um homem foi preso hoje depois de jogar uma seringa em uma enfermeira que trabalhava no centro de saúde do bairro Sagrada Família, região leste da capital. Um guarda municipal saiu aí em defesa dessa enfermeira e também foi agredido. O suspeito foi levado para a delegacia do Juizado Especial Criminal. E mudando de assunto, Belo Horizonte vai ganhar mais um museu e um novo espaço para abrigar instituições que trabalham com o resgate histórico e cultural do estado. O antigo prédio da Secretaria de Viação e Obras de Minas Gerais, que fica na Praça da Liberdade, vai se tornar a Casa do Patrimônio. Muita gente já deve ter reparado que a Praça da Liberdade começou a passar por reformas. Agora, os prédios desse circuito cultural também serão revitalizados.
O projeto Tudo de Cor, que terá os cantores Fernanda Takai e Flávio Renegado como padrinhos, foi lançado na manhã de hoje em um dos prédios do circuito. As cores que serão utilizadas na reforma ainda vão ser escolhidas. Uma das opções é utilizar os mesmos tons da pintura original. A outra alternativa seria utilizar cores que marcaram algum momento histórico da praça. Com as obras, os mineiros vão ganhar um novo espaço. O prédio, que no passado abrigou a Secretaria de Viação e estava fechado há vários anos, vai se transformar na Casa do Patrimônio. Ele vai abrigar a sede do IEFA, diversas coleções, bibliotecas, acervos bibliográficos, um centro de restauração de obras de arte e também nós vamos convidar entidades da sociedade civil, como a Comissão Mineira de Folclore, que tem mais de 70 anos, é uma entidade importantíssima na salvaguarda do patrimônio imaterial de Minas Gerais e ela nunca teve uma sede. Toda a revitalização está sendo feita em parceria com empresas privadas. A gente lança hoje e inaugura todos os edifícios pintados, somados à Casa do Patrimônio Cultural de Minas Gerais e também à Praça da Liberdade requalificada em novembro deste ano. Depois desta, o governo vai trabalhar uma nova etapa. A ideia é que o circuito da Praça da Liberdade se torne referência para as 17 regiões do estado. E, de novo, eu te convido para você se comunicar mais conosco, nos contar o que está acontecendo de importante aí perto de você. Use o nosso WhatsApp 31 99 772 7663. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência e a gente se encontra amanhã. Até lá e boa noite.